Vamos lá. Bom dia oficialmente a todo mundo. Onde tem essas coisas que eu tô falando, tudo no YouTube. Então, se você colocar assim, a Paixão de Cristo no YouTube, é, coloca a Paixão de Cristo, a história por trás, a Paixão de Cristo, os bastidores, a Paixão de Cristo Mel Gibson, alguma coisa assim, vai aparecer tudo. Porque daí um vídeo vai levando no outro. E um dos vídeos que é o mais lindo de se assistir é um vídeo que o Jim, ele tá numa conferência. Ele foi convidado para dar uma conferência, uma palestra, e ele dá, é um vídeo de 17 minutos. E ele dá essa conferência explicando tudo o que ele teve que passar, e ele trouxe uma palavra assim sobre Jesus e motivacional. Ah, é a coisa mais linda. É um vídeo de 17 minutos. Ele tá todo de preto assim, vocês vão saber. Bem lindo mesmo. E eu estava falando que antes de começar, eu abri a Bíblia e abri justamente na passagem de Reis que fala sobre a história de Salomão. Eu abri a Bíblia e estava na passagem. Então, é muito. Nossa, eu tô adorando. Eu comecei a ler assim, eu não queria parar. Se vocês quiserem, é o primeiro livro, né? O primeiro livro dos Reis. Então, ele começa a explicar a história de Salomão. Mas eu abri bem na parte que fala do templo. Então o primeiro livro de Reis, capítulo 5. Então, deixa eu deixar aqui. Nossa, é muito interessante, gostei. Aí, deixei no chat. Porque eu não sei se vocês sabem, mas Deus disse a Davi que ele colocaria o filho de Davi, eu colocarei o teu filho Salomão para reinar todo o seu povo. E Salomão construirá um templo para mim. Foi isso que Deus falou a Davi. E esse templo, Salomão de fato construiu no quarto ano de reinado de Salomão. Salomão começou a construção desse templo, que demorou 7 anos para ser construído, e era um templo de adoração a Deus. Esse templo ele tinha uma sala, o lugar santíssimo, alguma coisa assim, onde ficavam adoradores 24 horas. Os adoradores eles ficavam por 24 horas louvando e cantando orações de adoração a Deus. Então, de fato, Salomão construiu esse templo assim como Deus havia feito a promessa e havia falado para Davi. E daí, depois dessas passagens de como era a construção do templo, ele continua contando a história de Salomão. Bem legal. Então eu abri bem nessa parte hoje. Depois eu vou continuar. Mas vamos lá. Davi queria construir o templo. Foi quando Deus falou que não, pois o filho dele iria fazer. Exatamente isso. Exatamente isso, Verônica. Então ele falou: Eu vou colocá-la Salomão, né, para governar o seu povo, e ele vai construir um templo para mim. Foi o que Salomão fez. Demorou 7 anos. Muito lindo, né? Não tem como não achar as histórias da Bíblia lindas e se a gente quiser de fato confirmar que coincidência não existe, a gente ouve um pouquinho das histórias da Bíblia e a gente vê que foi tudo milimetricamente calculado por Deus. Mas vamos a Provérbios 20. Vamos a Provérbios 20. Nós temos mais 11 dias pela frente. Provérbios 20 começa tratando de um assunto tanto quanto polêmico, assim como a riqueza, todo mundo, né, discute se na Bíblia fala que ser rico é errado, se pode beber, se não pode beber, é um assunto muito polêmico, né? E ele já começa trazendo esse assunto polêmico, né? Onde que eu vi, fazendo um parênteses, eu vi um vídeo que fala, eu não sei se era Jesus falando assim, eu não sei por que vocês continuam. É, eu não sei quem falou, mas era assim, não sei por que vocês continuam tentando fugir de medo, tentando fugir das inseguranças,
Se eu falei que no mundo tereis aflições, vocês estão lendo a Bíblia de forma errada. Era basicamente Jesus falando isso, sabe? Então não é questão de fugir, a gente não tem como fugir dessas emoções, dos medos, mas a gente aprende a lidar com eles, a gente aprende a forma de amenizar, a gente aprende a forma de ganhar mais do que perder. E assim como essas questões que a gente não lê da forma correta, está a riqueza, está o fato de beber, são assuntos polêmicos que talvez a gente não interprete da forma correta, porque a Bíblia não condena a riqueza. E eu não vou também confirmar para vocês se pode beber, se não pode beber, que não é um assunto que eu me aprofundei na Bíblia. Mas o que Salomão traz aqui no primeiro versículo é que quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Então, assim, não estou trazendo a minha opinião, não vou confirmar a minha opinião e o que eu li a respeito na Bíblia, porque o que eu li está aqui no versículo de Provérbios, é o que eu li sobre a bebida. E o que eu posso trazer de interpretação para vocês é que não é que Salomão está dizendo que beber é errado. Mas ele está dizendo que a falta de equilíbrio é errado. O problema é você ser escravo da bebida. Então, o problema aqui não está no beber ou não beber, está na intensidade que você faz. Isso, e na falta de equilíbrio. Aliás, tudo que é em exagero faz mal, tudo tem que ter equilíbrio. Quem bebe muito pode perceber. Se a pessoa bebe demais, ela geralmente ela fica chata, ela fala o que não deve, ela age sem pensar, ela zomba das pessoas, e Salomão descreve essa pessoa como barulhento. Então, da mesma forma que o dinheiro, o problema não está Aqui, na bebida. aqui fala assim que tá diferente escrito, né? Só para a gente entender. Zombeteiro é o vinho e amotinadora a cerveja. Quem quer que se apegue a isso não será sábio. Ah lá, tá vendo? Tá vendo? Nossa, eu nem sabia que já trazia cerveja, nem sei quantos anos tem a cerveja. É, então ele coloca o zombateiro, é o zombador. Todo zombador vai cair. Aquela pessoa que exagera demais e fica escravo da bebida, ela não vai ser sábio. Então é isso que ele está dizendo. Fica zombando, fica chato, fica inconveniente, fica insultando as pessoas pela falta de equilíbrio e pela falta de intensidade daquilo que está fazendo. Então o problema é justamente a falta de intensidade, a falta de equilíbrio e você ser o escravo da bebida. E não só da bebida, esse é o problema, que esse é a grande lição que Deus tenta nos mostrar. Não é você não querer a abundância, não é você não querer a riqueza, não é você não querer a prosperidade, não é você não abandonar tudo isso para ver uma vida miserável. Não é isso que Deus quer. Deus falou que quer que a gente viva em abundância. Ele não quer que a gente ame essas coisas primeiro do que ele. Ele não quer que a gente seja escravo dessas coisas. Então ele quer sim que você tenha dinheiro, mas que você tenha dinheiro e não que o dinheiro tenha você. Ele quer que você tenha abundância, riquezas e prosperidade, mas ele quer que você tenha e não que essas coisas tenham você. Porque se essas coisas estiverem em você, além delas te controlarem, além delas te dominarem, elas serão a prioridade na vida de vocês. E se elas serão a prioridade na vida de vocês, Deus não vai ser a prioridade, é Deus que tem que ser a prioridade. Jesus falou que tem até uma passagem que fala, um dos discípulos questiona ele, mas eu não devo honrar pai e mãe? Pai e mãe não é um dos mandamentos? Ele falou, vocês estão entendendo errado. Pai e mãe é um dos mandamentos, mas não é o principal. O principal mandamento está em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esses são os principais. Então, entre você, infelizmente, é a realidade, entre a gente escolher, né, amar mais o nosso filho e a Deus, a gente precisa amar a Deus em primeiro lugar. É isso que Deus está nos falando. Entre a gente amar os nossos pais e a Deus, a gente precisa amar a Deus primeiro e depois os nossos pais. E depois lembrar do mandamento de honrar pai e mãe. Não é que honrar pai e mãe não é importante, mas a gente não consegue. É isso que Jesus está tentando falar, é isso que Deus está tentando nos falar. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir honrar teu pai e tua mãe e cumprir o que esse mandamento importante, que não deixa de ser importante, está nos dizendo, se você não me amar primeiro.
Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Então, é uma questão de prioridades. É isso que Deus está tentando falar. Fugi um pouco do assunto, mas foi necessário. Versículo 2: A raiva do rei é como rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. A gente já ouviu falar. O capítulo 20 de uma forma geral, ele é bem repetitivo, tá? Ele é bem repetitivo. Tanto é que tem dois versículos nesse mesmo capítulo que são exatamente iguais. Exatamente iguais. Então, Salomão, ele repete muito. Ele até começa a falar da embriaguez. Eu arrisco a dizer que ele podia estar embriagado quando ele escreveu esse capítulo, porque ele escreveu muito. Ele escreveu muito sobre o que ele estava vivendo. Então pode ser. Não, não, não E o descarte. bêbado é repetitivo, né? Então, por isso que eu tô falando. Eu arrisco a dizer, eu não sei, não estudei, mas eu arrisco a dizer que talvez ele estivesse. Ele começa falando da bebida. Começa falando para você não ser escravo da bebida. E as pessoas elas dão conselhos, às vezes, das coisas que elas vivem. Não façam o que eu faço, não façam o que eu fiz, não vai por esse caminho. E Salomão escrevia muito do que ele estava vivendo. Ele começou bem, ele terminou mal. E quando ele já estava numa fase, indo para a fase ruim, para o mau caminho, ele falava que tudo é vaidade. Uma das coisas que ele escreveu foi isso, tudo é vaidade. Ele já estava tomado pela vaidade. Então a gente tem que ler isso e entender a época e o contexto e as circunstâncias que ele estava vivendo. Eu acredito, não sei porque eu estou falando isso, mas eu acredito que eu acho que ele deve ter bebido demais e começado já com essa questão, não seja escravo da bebida, e a gente pode perceber que ele foi muito repetitivo nesse, nesse capítulo. E assim como o segundo, porque a gente já ouviu falar que da ira do rei. A gente não quer despertar a ira de um rei, porque a ira de um rei pode ser poderosa e pode ser fatal. Então ele está dizendo assim: não queira despertar a fúria de um rei. É como o rugido de um leão. Você gostaria de ficar perto de um rugido de um leão? Eu não gostaria, porque depois do rugido pode vir a morte. Então, cuidado, você pode arriscar a sua vida ao presenciar a ira do rei e a fúria dele. 3. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora da briga merece elogios. Gente, começar uma briga, qualquer tolo consegue começar uma briga. Aliás, mais que começar uma briga, um tolo gosta de permanecer na Bíblia ou na briga. Agora, aquele que desperta a consciência em si e resolve sair da briga, essa pessoa merece ser elogiada porque tomou uma atitude digna de sabedoria. Porque se você decidiu sair de uma briga, significa que você decidiu também sair das consequências ruins que você poderia ser acometido se você tivesse permanecido na briga. 4. O lavrador preguiçoso que não ara suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. Exato, a gente já falou isso também. Tudo tem seu tempo certo. Até mesmo no plantio e na colheita. Existe o tempo certo para você preparar a terra, existe o tempo certo de você plantar, existe o tempo certo de você colher. Se o lavrador lhe for preguiçoso, ele dormir no tempo que ele deveria estar preparando o terreno, arando a terra, ele vai sofrer as consequências de não ter o que colher. Se você, ou seja, se você quer ter resultado, se você quer colher, você vai precisar, antes mesmo de plantar, antes de você plantar, você vai precisar preparar. E não ficar dormindo com preguiça, pois a preparação é uma das chaves do sucesso. E o que que significa preparar se a gente for olhar para o lado da nossa realidade? Preparar não é só fazer planejamento. Sabe o que Salomão quer dizer quando ele fala em preparar, em arar as terras? É você se preparar mentalmente. É você se esvaziar. É você esvaziar o seu copo. É você esquecer tudo o que você aprendeu para viver um tempo novo. Existe um versículo que fala que não tem como, uma passagem da Bíblia que Jesus fala, não tem como você cortar retalhos de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Não faz sentido.
você faz isso. Você fazer isso. Ou seja, a mudança de mentalidade, ela vai ter que existir. Se você quer um resultado diferente, você vai precisar ser uma pessoa diferente. Se você quer ser uma pessoa diferente, antes de você plantar, você vai ter que preparar o terreno da sua consciência, da sua mentalidade, para se esvaziar de si mesmo e se encher de sabedoria para que você fique preparado para o que está por vir. Então, a preparação ela não está só no fato de você fazer um planejamento para um tempo novo que se inicia na sua vida. 5. Os pensamentos de uma pessoa são como água. Esse é interessante, hein? Por isso que a gente tem que interpretar de forma literal mesmo. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Sabe por que que a gente tem que interpretar de forma literal? Ontem, na hora que eu estava lendo e preparando a interpretação, eu falei: vamos lá, vamos pensar. O que que ele está querendo dizer? Os pensamentos de uma pessoa. Ele está comparando os pensamentos de uma pessoa com uma água em poço fundo. O que que é uma água em poço fundo? Se você quiser pegar, você vai ter que ir lá fundo. Você vai ter que, não é cavar, mas você vai ter que se debruçar para pegar a água que está lá no fundinho. Ou seja, ele está comparando esse ato de você ir lá no fundo, na profundidade, para se saciar, para descobrir que tem água de fato, colocar na boca. Ele está comparando esse ato com o ato de descobrir os pensamentos de alguém. É difícil, não é? Você ficar lá se debruçando, pegar. É muito mais difícil do que você simplesmente pegar um balde e pegar da água que está na superfície. Então, se é difícil, assim é também para decodificar, né? Para você decifrar os pensamentos de alguém. É difícil você tentar decifrar o que a pessoa está pensando, tanto quanto você tentar pegar uma água que está lá no fundo do poço. Se você quiser pegar, você vai ter que ir bem fundo para matar a sede. Você fala do outro, Gabi, porque ele fala conselho, né? Conselho sempre é alguém dando, né? Como que é que está escrito aí? Água profunda é o conselho no íntimo do homem. O homem inteligente sabe aurir dela. Exato. Também dá para pensar que tá no nosso interior, né? E o quanto a gente vive na superfície, né? Exato, no raso, né? É, A gente sempre está no raso. O conselho mais profundo, o pensamento mais profundo de alguém que você pode faz no extrair de automático, a alguém. gente nunca para refletir, né? Sempre, Exatamente isso. Olha que legal a gente fazer a interpretação de uma outra né? versão, porque a gente entende que para a gente extrair de fato o que a gente pode tirar proveito de alguém, os pensamentos de alguém. A gente precisa ir no fundo, não ficar só no raso, não ficar só na superfície. A gente tem que olhar para o interior e lá na profundidade, para matar a nossa sede. Por que para matar a nossa sede? Para a gente descobrir, de fato, o código, né, por trás disso. Então, os mesmos é com os conselhos e com os pensamentos de alguém. Se você quiser descobrir, você vai ter que ir a fundo. Você vai ter que tentar entender profundamente o interior de cada pessoa para saber o que está se passando na cabeça dela, o que ela quer te dizer. Só que o sábio, ele sabe extrair esses pensamentos. O sábio, ele sabe entender esses pensamentos, esses conselhos. Ele sabe exatamente a estratégia que vai fazer com que ele consiga ir lá no fundo do poço e pegue a água. Porque ele sabe extrair o que está nos pensamentos e nos conselhos mais profundos de alguém. Porque os sábios, eles são clínicos, eles são cirúrgicos na arte de observar e ler as pessoas. Porque geralmente eles vivem no silêncio, né? E no silêncio que está os grandes segredos. Porque se você está em silêncio, significa que você observa mais. Se você observa mais, você vai entender mais. Você vai descobrir o que a pessoa quer te falar, você vai descobrir o que a pessoa está pensando, você vai descobrir os conselhos que de fato ela quer dar, que estão lá no interior. Por quê? Porque ele fica observando a forma de comunicação da pessoa, a comunicação verbal, a não verbal, a forma que ela respira, a forma que ela olha, as suas expressões. É assim que a gente decodifica alguém. É assim que um sábio decodifica alguém, porque ele vai cavando até o fundo do poço dos pensamentos e conselhos de alguém até encontrar água. Encontrou? Se saciou.
Encontrou? Eu vou entender o que a pessoa quis me dizer com esse conselho. Encontrou? Eu vou me saciar com a água dos pensamentos que eu descobri sobre alguém. Entende como é tão profundo? Ou às vezes um versículo que a gente julga tão bobo, né? Ah, tá falando de água, fundo do poço e tal, e eu vou esquecer essa parte só. Eu só vou pegar essa parte, porque já que eu não entendi mesmo, eu vou só pegar essa parte que fala que é inteligente quem sabe tirar os pensamentos de alguém. Não. Leiam as palavras, palavra por palavra, significado literal de palavra por palavra. É aí que, assim, você consegue entender. Se você colocar os pensamentos de uma pessoa, são como água no fundo do poço, quem é inteligente sabe tirá-los para fora, beleza, você consegue entender. Só que você prefere entender ou ter a sua própria revelação da palavra? Eu prefiro ter a minha revelação da palavra. Para eu ter a revelação da palavra, eu vou precisar ler palavra por palavra, significado literal por significado literal, somado ao contexto por trás do que Salomão queria nos dizer, tá? Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Falar até papagaio fala, né? É isso que Salomão quer falar. Falar todo mundo fala. O falador é fácil falar que eu sou uma boa pessoa, que eu sou fiel. O difícil é encontrar quem é de verdade. É difícil encontrar. Mas como que a gente descobre se a pessoa é boa e fiel? Sabe como a gente descobre? Pelo que ela faz, não pelo que ela fala. Então é pelas atitudes de uma pessoa que você vai saber se ela é de fato boa e fiel. Você vai descobrir se alguém de fato é pelo que ela faz, pela vida que ela leva e se as atitudes e ações dela são condizentes ao que ela fala. Então eu falo que eu sou bom, eu falo que eu ajudo, eu falo que eu sou fiel, eu falo que eu acredito, eu falo que eu vivo uma vida de santidade. Legal. Muito bonito. Porque falar todo mundo fala. Agora eu vou analisar isso que você falou, a vida que você leva. Isso não serve só para a gente ficar olhando a vida do vizinho. Mas se a gente for trazer para a nossa vida, será que as nossas atitudes estão condizentes com aquilo que a gente está pregando? Será que eu estou levando uma vida de acordo com o que eu falo, que eu acredito? Será que em tudo na minha vida que eu falo, que eu dou conselhos e que eu ajudo e que eu falo que eu sou de verdade no meu interior, quando eu estou sozinha, ou quando eu estou praticando, quando eu estou tomando as minhas atitudes na vida cotidiana? Não sei. Eu acho que é uma coisa que a gente teria que pensar. E só a gente pode responder. Eu não posso responder por vocês porque eu não tenho condição de, eu não tenho a patente de julgar a vida de vocês. Eu não posso. Não cabe a mim. Isso é uma coisa que só eu posso responder sobre mim. E Eu vocês? acho que é um caminho, né? Eu acho que quando a gente traz, decide ter consciência, né? A gente vai a cada dia melhorando, ajustando, né? Exatamente. Quantas coisas aqui que a gente leu até agora que no dia a dia passa despercebido, né? E sem intenção você não tá, pode melhorar, né? Poderia fazer Exatamente. melhor. Exatamente por isso que a gente tem que ler livro de provérbios, porque são coisas que a gente fala, nossa, mas isso é tão óbvio. Mas isso é tão óbvio, por que que a gente não pratica? É tão óbvio, mas não tá praticando. É por isso que é necessário ler o que está escrito aqui. Porque eu também, uma coisa que você falou é muito importante, porque eu passei a entender, a minha vida, ela teve uma virada de chave. Quando eu tive a consciência. Quando você tem a consciência que você tá errando, porque, às vezes, porque geralmente é assim, você erra, 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 e não tem a consciência, vai vivendo, vai levando. Aí vem um momento na sua vida, aquela epifania, você fala, "Ah, eu tô errando." Aí veio a consciência. A consciência é metade do caminho andado. O problema é o processo que vai vir depois dela. Porque o processo que vem depois dela é: eu sei que eu estou errando, eu sei o caminho correto a seguir, só que eu não estou seguindo ele, não estou praticando. Hoje, a minha vida está nessa fase. Eu me martirizo demais. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu estou fazendo de errado e por quê? Eu fico pensando, por que eu não estou conseguindo? Porque eu não estou, eu quero ficar Mas perfeitamente. ao invés de perguntar por que que eu não estou, traz entendimento de o quanto já está melhor do que estava, É, né? é E esse você o olhando ponto. o processo, né?
A gente tem que olhar para trás e pensar nisso, porque eu tô até lendo um livro que fala isso. Quando a gente pensar nisso, vamos olhar para trás e ver tudo que a gente já percorreu. Poxa, olha o caminho que você já percorreu. Você já conseguiu percorrer um longo caminho até aqui. Não, Você e tá essa pior, né? consciência é imprescindível, né? Tem gente que não vai ter nunca. Não vai ter. Vai achar que é o que tá fazendo ainda é certo, né? Sim, exatamente. Vive num, né? E tá ok, né? É de cada um, é a vida de cada um, mas vive numa realidade ou com um pensamento que você fala, não é possível que essa pessoa acredita que Acha. isso é certo. E É, é, né? Ela acredita de fato. Então é. tem gente que nunca vai viver isso. Acho que é o que a gente tem que lembrar, né? Quando a gente estiver assim, a gente fala assim, puxa, eu poderia estar pior. Eu poderia achar que isso é certo, né? Eu poderia não estar tendo consciência disso. É isso. É, é bem isso mesmo. Ah, onde que eu tô? Sete. É sete, né? Isso. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito? Olha que interessante. Quando. Ai, vou ter que tirar o moletom e ficar de pijama. Tá muito calor. É, é interessante porque a honestidade e retidão de um pai. Ela não faz bem só para ele. Olha que interessante. Quando um pai e uma mãe, eles vivem na honestidade, uma vida de retidão, não faz bem só para ele, para o que ele precisa cumprir para a vida dele, mas faz bem para os próprios filhos que se orgulham dele. E se faz bem para os próprios filhos, vai fazer bem para toda uma geração, porque se faz bem para os filhos e os filhos sentem orgulho dos pais, eles vão passar isso para os filhos deles. E vai ser uma questão de geração após geração, que passa um caminho da retidão, um caminho da honestidade. E por aí vai. 8. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Ou seja, o senso de julgamento de uma pessoa importante, o senso de julgamento de um rei é aguçado. Logo no início de uma conversa, a pessoa não precisa nem começar a falar. Ela senta, ele já sabe. Ele já sabe que tem cheiro no ar de alguma coisa errada, ou se tá certa, se a pessoa tá indo pelo bom caminho, se ela não tá. O senso de julgamento de um rei é aguçado, de uma pessoa importante. 9. Será que alguém. Por isso que eu falo que Salomão acho que estava assim, embriagado. Porque olha o 9, ele tá se questionando, ele tá sendo profundo, ele tá sendo. Ó o 9. Será que alguém pode dizer que tem consciência limpa e que já se livrou de todos os seus pecados? Além dele trazer uma pergunta, uma reflexão, eu acho que ele estava falando dele mesmo. A consciência dele estava pesando aqui. Apesar dele ser o homem mais sábio que já passou por essa terra, ele estava se questionando. Aqui, Gabi, ele fala assim: quem pode dizer, meu coração está puro e estou limpo do pecado? É, E tipo, ninguém. ninguém, ninguém. Ele tá A gente peca em questionando. pensamento, né? E vai ter um que fala, vai ter um versículo pra frente que fala. Então, acho que aqui ele traz a consciência de que é isso, Ele vai ninguém. trazer. É bem isso. Ele tá questionando. Ele tá trazendo uma pergunta retórica. Ele trouxe uma pergunta retórica pra nós. A gente não precisa responder. Ele não precisa responder. Não precisa falar que, não, ninguém. É óbvio que ninguém está livre da sua própria consciência, dos pecados. Ninguém. A gente não vai encontrar no mundo alguém que tenha consciência totalmente limpa e que está 100% livre de pecados. O pecado ele é inerente à raça humana. Ele foi liberado quando, quando comeu-se do fruto proibido. Não tem como ficar sem o pecado. Só que eu acredito que Salomão ele fez essa pergunta não para obter uma resposta, porque não precisa, é uma pergunta retórica. Dispensa a resposta porque ela é óbvia. Eu acredito que ele trouxe esse questionamento para fazer o ser humano se lembrar de que ninguém está livre. E se ele quer que a gente lembre disso, é porque a gente fica julgando o pensamento do outro. É porque a gente fica julgando os pecados dos outros, sendo que a gente tem os nossos próprios para lidar.
Existe um versículo da Bíblia que fala: não adianta você ficar tentando tirar o cisco do olho do seu amigo, sendo que você está com uma trave no seu próprio. Então, eu acredito que ele trouxe essa pergunta que não precisa de resposta para nos fazer refletir sobre isso. Sobre isso. 10. O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. No. Será que é Provérbios 11? Ai, eu não vou lembrar, mas eu acho que é Provérbios 11, no versículo primeiro, ele já começa com exatamente esse versículo. Ele repete exatamente essas mesmas palavras para dizer que Deus não gosta de quem fica dando jeitinho. Deus não gosta de quem corta caminho. Deus não gosta de quem adquire as coisas por meios ilícitos. Deus não gosta de quem vive uma vida desonesta e em desequilíbrio. Salomão está nos alertando para a desonestidade e a falta de equilíbrio. Ele enfatiza a importância de viver uma vida íntegra. Então a mensagem é clara: a desonestidade, mesmo que em pequena medida, é detestável a Deus. Agora, a honestidade, a precisão de medidas são valorizadas. E da mesma forma, ali no 11 ele fala assim: ó, a criança mostra o que é pelo que ela faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta ou se ela é boa. É a mesma coisa do versículo 6. A gente vai descobrir se uma criança, a gente vai descobrir se uma criança ou um adulto, igual no versículo 5 eles são bons pelas atitudes que essas pessoas têm, pelas ações que elas têm. Ó, a Nádia geralmente é a primeira, bom E o dia. reflexo dos pais, né? Porque a criança, mais do que ninguém, vai seguir o exemplo, né? Exatamente. Ai, gente, olha que lindo, tá vendo como é bom? Nós estamos em Provérbios 20, a Carla já está trazendo revelações dela. Gente, é isso. Você entende como a repetição ela é a mãe da excelência? Você vai repetindo tanto na palavra, você vai repetindo, você vai repetindo, você vai repetir, você vai se aguçando nos sentidos. Bom dia, Nádia. Você vai se aguçando nos sentidos. Eu imaginei que você não estava ouvindo. Sabe por que você não está ouvindo? É por causa de mim. Você entrou sem o áudio. Você vai ter que sair e entrar de novo. Tá conectando. A Nádia vai ter que sair e entrar de novo, senão ela não vai conseguir ouvir. Esperar ela conectar para eu falar. É, a Eu acho que tem que escrever, porque se ela não tá escutando, ela não vai escutar. Deixa eu escrever aqui para ela, então. Nádia, sai e entra de novo. Aí. Então a gente começa a ser tão repetitivo que a gente começa a ter as nossas próprias habilidades de se aguçar, de interpretação. 11. Não, desculpa, 12. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. A gente já tinha falado sobre isso também. Salomão, ele repete a importância, ai, da gente ser bons ouvintes. A gente precisa ouvir e se interessar pelo que a pessoa está falando. A gente precisa falar menos e ouvir mais. Além disso, Salomão está nos alertando: Deus te deu olhos para que você enxergue e não apenas veja. Porque a vista do ser humano, ela é limitada, mas a visão espiritual, ela transcende o que a vista humana não pode ver. Olha que interessante. Veja com os olhos do seu espírito e não com os olhos da sua vista. E da mesma forma com os seus ouvidos, incline os seus ouvidos para que eles apenas não escutem, mas ouçam. Para isso você vai ter que inclinar. Em outras palavras, Salomão está dizendo: aguce os seus sentidos espirituais e não os da carne. Senão você vai se limitar a somente ver e escutar. Porque o ser humano, a carne é limitada, mas o seu espírito não. Não deixe que a sua vista te impeça de enxergar. Porque a vista é limitada, porque ela é administrada pelo homem, mas a visão é administrada por Deus. Com a sua vista você vê, mas com a sua visão você passa a enxergar verdadeiramente.
É como se a vista fossem os olhos do corpo e a visão fossem os olhos do espírito. É justamente por isso o seu grau de importância, porque o espírito é parte do seu contato com Deus, né? A carne, ela se desfalece, ela vira poeira. Agora, o seu espírito, ele volta aos céus quando você morre. Ele é o seu ponto de contato com Deus. É através do seu espírito que você consegue se relacionar com Deus. A carne, ela vira poeira. O seu espírito volta para os céus. E o seu coração te dá a salvação, porque o seu coração é a mente é a sede das nossas emoções, a gente precisa controlar as nossas emoções para que a gente controle as nossas ações, e a gente precisa controlar as nossas ações para que a gente seja salvo. Então, o ponto principal aqui é controlar as nossas emoções, porque um vira poeira, o outro volta. Agora, são as emoções que fazem você ter a sabedoria e o discernimento necessário para que a sua visão não apenas veja, mas enxergue. O quanto o que é impossível aos olhos do homem vai ser plenamente possível aos olhos de Deus. E a mesma coisa com os nossos ouvidos. Então é por isso que Deus nos deu olhos para que a gente possa enxergar e ouvidos para que a gente possa ouvir e não só escutar. 13. Se você gastar todo o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Ou seja, a verdade ela tem que existir. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Rapidinho. Muito caro. Não, eu só notei um negócio errado, desculpa. Vamos lá. 13. Se você gasta o seu tempo dormindo, obviamente você vai acabar pobre e não terá comida com fartura. Ou seja, se você gasta o seu tempo dormindo, na hora que você devia estar preparando, na hora que você devia estar plantando, você vai, além de não ter riquezas para se saciar, para se sustentar, para pagar suas contas e para comer, você vai acabar com fome. Então, para de ser preguiçoso, né? Levanta e age e trabalha, porque aí você vai evitar a pobreza e vai evitar a fome também. Vai ter comida com fartura. 14. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Ou seja, a realidade aconteceu uma coisa. Quando essa pessoa conta para os outros, ela conta de um outro jeito. Ou seja, a verdade tem que existir tanto no backstage, né, quanto no palco. Um ator ele tem que ser o mesmo, tanto no backstage quanto no palco. Uma pessoa tem que ser uma pessoa sozinha, uma pessoa perto dos outros. Não adianta nada você ser uma pessoa na frente das câmeras e ser outra fora dela. Porque quem tem que te julgar te vê em silêncio. Quem pode, a única pessoa que tem o condão de te julgar, tá te vendo no silêncio e na escuridão. Então não vai adiantar nada você ser uma pessoa sozinha e ser uma pessoa perto dos outros. Porque a pessoa que pode te julgar, ela tá te vendo em todos os sentidos, ela tá te vendo em todas as cenas da sua vida. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas não fazem isso? Ai, negociam, na hora de negociar, fica lá pechinchando, 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 reclamando do preço, daí depois fala para os outros que fez um excelente negócio. A falsidade, ela não é só pelo que você finge ser, mas pelo que você finge ter feito. Você tá fingindo para você mesmo, né? Porque para quem que você tem que fingir? Te viu nas duas situações, na compra e no que você contou da compra. 15. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Não há valor maior que o conhecimento. O seu preço ele excede o valor de qualquer ouro e prata. Por isso Davi falou para Salomão, em Provérbios 4. Davi fala para Salomão: Filho, vende tudo que você tem e compra o conhecimento, porque a sabedoria é a coisa principal. Ela vale mais que ouro e prata.
Porque quem compra a sabedoria vai ter o dinheiro e todas as outras coisas como consequência. Mas quem compra o dinheiro primeiro, a sabedoria não é a consequência do dinheiro. Então, o que tem de valor mesmo, a joia de valor está no conhecimento e não nas riquezas em si. 16. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Salomão já não gosta da fiança. Ele fala: não seja fiador, não empreste dinheiro para ninguém. Tome cuidado com isso, né? Se a gente analisar, analisar o que ele quer dizer, na fiança ele já fala para a gente não ser fiador de um amigo, porque a gente pode, quando a gente não aceita ser fiador de um amigo, a gente pode se desgastar no início com essa pessoa, né? Pode ficar ali gerar um desgaste. Só que é melhor gerar esse desgaste do que depois você aceitar ser fiador e não ter como pagar o que você prometeu. Agora ele fala de você ser fiador de um estranho. Se a gente olhar aqui, não basta só Salomão ter condenado a fiança e ser fiador de um amigo. Ele diz que se você, é melhor você se recusar, até mesmo de um estranho, porque se você for fiador de um estranho, prepare-se para ficar sem absolutamente nada. Prepare-se para ficar sem absolutamente nada, até mesmo sem as suas roupas. Porque se você, já falei para você não ser fiador de um amigo, você vai ser fiador de um estranho, até sem roupa você vai ficar, porque essa pessoa vai tirar tudo o que você tem, para que você cumpra o que você prometeu, para que você dê em garantia o que você falou que ia dar. 18. Procure bons conselhos. Aliás, não, né? 17. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois ela vai ser como areia na boca. Tenta mastigar areia para ver se é gostoso. Essa sensação que você vai ter se você conseguir comida de forma desonesta. Ou seja, você até consegue. Você até consegue, só que o gosto não vai ser agradável. Então, será que vale a pena a gente conseguir as coisas de forma desonesta e depois que a gente conseguir, a gente ter esse gosto de como quem mastiga areia? Não vale a pena. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Novamente, Salomão dando a importância da preparação de você fazer um planejamento antes de começar uma jornada importante. 19. O mexeriqueiro espalha os segredos. Por isso, fique longe de quem fala demais. Não tem uma música que fala o falador passa mal? Gente, falador passa mal. Fica longe dos mexeriqueiros. Quem faz perto de você vai fazer pelas suas costas também. Qualquer pessoa que é sábia não vai falar da vida de ninguém, não vai ser mexeriqueiro, não vai ficar fazendo fofoca, porque nem se interessa pela vida do outro. Se for para ficar julgando, se interessa só se for para ajudar. Quando a gente tá tão focado em adquirir conhecimento e sabedoria, em sermos pessoas melhores, em sermos a nossa melhor versão para fazer o bem para os outros, para cumprir os propósitos de Deus através da nossa vida, não dá tempo de ficar ouvindo e falando fofoca e mexerico da vida dos outros, que não vão acrescentar em nada na sua jornada, aliás, vão te atrapalhar, porque você não vai estar exercendo uma atitude sábia e vai estar fazendo uma das coisas que Deus detesta. Além do que, quanto mais segredos você guarda, mais honrado você vai ser, porque você vai passar confiança para as pessoas que vão precisar um dia de você de novo, vão lembrar que em você tem confiança. Existe sabedoria no silêncio e não querer ficar ouvindo sobre a vida de ninguém. Fique longe do fofoqueiro, porque se ele espalha segredo dos outros e fica falando da vida dos outros, o próximo segredo, a próxima vida que ele vai cuidar vai ser a sua. 21. Não, 20. Hoje eu tô confusa. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Gente, se você amaldiçoa os seus pais, se você faz mal para os seus pais, você vai ficar no escuro, porque os seus pais são a lâmpada da sua vida. É eles que te dão o caminho, a direção, os conselhos. Agora, se você faz isso, você não vai ter eles mais. A lâmpada vai se apagar.
Você vai ficar no escuro. A luz apaga. Você não enxerga o caminho, você não sabe pra onde ir, você fica perdido, você fica com medo, no perigo, com risco de morrer. A riqueza, 21. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Lógico. Ele já repetiu, se você adquiriu por meios ilícitos alguma coisa, você não vai acabar bem, não vai ter um gosto bom. Não, 22. Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. A justiça, a gente, vem de Deus. A justiça vem das mãos de Deus e não das suas mãos. Quantas pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos porque dizem, isso não é justo, não é justo, isso não é correto, é um absurdo que essa pessoa passe impune. Ela precisa ter o que ela merece. Eu vou fazer isso porque é o certo, porque ela merece pagar. Não dá uma de justiceiro. Quem vai fazer justiça é Deus. As pessoas ainda não entenderam que a justiça vem de Deus e é Ele que vai fazer justiça por você. E se você deixa nas mãos dele, você joga a bola para ele, a justiça dele é maior ainda. Fica tranquilo que ele vai cuidar. Gente, é o 23. Olha o 23. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. De novo, exatamente. Exatamente as mesmas palavras. Ou seja, ele repete o versículo 10 que já era uma repetição do capítulo 11 versículo 1. Ele tá falando, ele tá frisando para nós, não dá jeitinho. O brasileiro já é conhecido pelo jeitinho brasileiro. Não dá jeitinho, gente. Não vamos ser, nesse ponto, não vamos ser brasileiro. Nesse ponto, né? Quem dá jeitinho, quem corta caminho, quem é desonesto vai sair impune. Será que a gente não vai aprender depois de tanto Salomão bater nessa tecla? Não deem jeitinho. Não existe graça em quem corta caminho. 24. Desculpa. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como que a gente pode entender a nossa vida? Ou seja, ele está falando assim, ó, considerando que é o Senhor que dirige a nossa vida, o que que você entende sobre a vida? Como que a gente pode falar? Como que a gente pode interpretar a vida? Salomão está falando que não existe outra forma de você tentar entender a vida se você não entender e ter a consciência de que quem dirige ela é Deus. Então começa a viver. Para de somente ver e passe a enxergar. Pare de dar voltas ao redor de si mesmo. Comece a buscar a sua real identidade em Deus. Porque a resposta não vai estar em nenhum lugar. Ela está numa pergunta que só você pode fazer para você mesmo e você vai responder junto de Deus, junto com Ele, porque a vida, ela é uma oportunidade que Deus te dá de encontrá-lo. Então eu falo que sejam obcecadas por esse objetivo de encontrar Deus até conseguir, se for preciso, passe o resto da sua vida tentando. Mas o mais importante, mesmo que você tenha encontrado Deus, mesmo que seja apenas no seu último dia de vida, o seu propósito ainda assim teria sido concluído com sucesso, porque esse é o objetivo da vida. É a oportunidade que Deus te dá de encontrá-lo, de entregar o seu caminho a Ele. Não é a quantidade de dias que você se relaciona com Ele aqui na Terra, mas é sobre a sua real decisão de fazer dele a única verdade da sua vida. Mesmo que essa decisão seja a sua última. Porque depois de encontrá-lo, Ele sabe que você vai ser transformada naquilo que ele te criou para ser. Aí, depois que você é transformada, você passa a transformar a vida das pessoas, porque você não nasceu para viver sem elas. Deus te transforma para depois você transformar os outros. É assim que funciona. 25. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, porque você pode se arrepender depois. Vixe, isso daqui é para mim, hein, que fico fazendo jejum e ainda não consigo cumprir. Cuidado, cuidado. Ontem eu fiquei com a consciência pesada. Cuidado com as promessas que você faz e você não cumpre para Deus.
Porque pode ser uma armadilha que você mesmo armou para você e você vai cair nela. É porque se você prometeu, você vai ter que cumprir. Então pensa muito bem antes da promessa que você vai fazer. E só promete o que você vai conseguir cumprir. Então é uma armadilha você consagrar algo de forma precipitada, ou seja, você entregar para Deus e pedir para Ele que torne aquilo sagrado, sem pensar nas consequências depois que você fez o voto. Porque Deus vai vasculhar todo o seu ser e Ele sabe de todas as suas intenções. 26. O rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. Da mesma forma que a gente leu, o rei, ele, uma pessoa importante, ela tem os sentidos aguçados para saber se uma pessoa está fazendo mal ou não. E se está fazendo mal, ele não vai ter piedade para castigar. Olha isso que legal, que é o que a Carla estava falando, ó. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Ninguém vai conseguir se esconder da sua própria consciência. Não tem escapatória para os seus pecados. Você pode ficar livre da justiça dos homens, mas não da livre da justiça de Deus. E da loucura que vai ser ficar nos seus próprios pensamentos se eles estiverem cheios de pecado. Porque dos homens você pode até esconder uma atitude errada que você tomou, mas você não pode esconder da sua própria consciência. E ela é a que mais vai pesar. 28. Um governo continuará no poder enquanto ele for humano, justo e honesto. Então, uma liderança, uma boa administração, um bom governo, se ele for humano, se ele tiver justiça e honestidade, a gente pode ficar tranquilo, porque ele vai se perdurar. Ele vai permanecer. A compaixão, justiça e honestidade, ela perduram por anos, reinados e gerações. 29. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Os jovens, eles têm como privilégio o seu bom ânimo e a sua força de vontade. Eles ainda têm disposição, eles estão na flor da idade para isso. Agora, o privilégio dos velhos são os seus cabelos brancos que falam por si mesmos sobre as experiências de vida que eles já tiveram, sobre toda a sabedoria de vida que eles carregam. E por último, os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Ou seja, o que que a gente entende aqui? Que um castigo, ele não serve só para fazer justiça para quem merece. Só que ele pode ser remédio e esperança para converter e tirar uma pessoa que fez o mal e se arrepender do que ela fez. Ou seja, no castigo existe justiça, mas também existe esperança para quem se arrepende. Olha que interessante. Às vezes a gente acha que o castigo é só para dar um de justiceiro. A gente castiga alguém só para que se faça justiça. Não. No castigo é para que haja esperança, para que uma pessoa ela possa se tornar uma pessoa boa. Fechou, galera? Salomão hoje estava inspirado, talvez até embriagado, não sei. Vou refletir sobre isso hoje. Pode ser que não, não sei. Mas a gente tem que entender o contexto. Isso é interessante para que a gente possa entender o contexto que as coisas foram escritas quando elas foram escritas há mais de 3.000 anos atrás. Que Deus possa abençoar o dia de vocês. A filha da Gé vai dar tudo certo. Estamos aqui, nos mantemos firmes em orações. E que a gente possa, acima de tudo, trazer hoje a palavra consciência para o nosso dia. Consciência. A gente pode fugir dos humanos e a gente pode fugir e tentar fugir do que a visão limitada dos humanos pode ver. Mas da nossa consciência a gente não escapa. Então, que a gente tenha atitudes condizentes com o que a gente fala e que a gente tenha o máximo que a gente conseguir de consciência tranquila, porque a gente já viu que limpa ela não vai ficar. Mas a gente precisa saber vencer mais do que perder. Então, que a gente possa exercer isso no dia de hoje, que Deus possa abençoar o dia de vocês. E até amanhã em Provérbios 21. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Deus abençoe.